Domingão, nada melhor do que depois de um dia cansativo de trabalho sentar aqui e trocar uma ideia com você. E claro, recarregar as energias, porque segunda-feira a gente está na labuta mais uma vez. 3 assuntos importantes. Número 1, estou muito feliz, pessoal, porque parece que algumas pessoas começaram a entender o propósito dos meus vídeos recentes, ok? Elas perceberam que a minha ideia não é confrontar quem quer que seja, afrontar, criar polêmica, defender, tomar partido, nada disso. Mas a ideia é chamar a atenção para uma questão muito importante. Essas pessoas que se propõem a refutar heresias, com o passar do tempo, não têm percebido a sua maneira de agir nas redes sociais. Parece que elas não assistem aos vídeos que postam, parece que elas não ouvem as coisas que elas dizem, não ouvem as respostas que dão, não ouvem a maneira, não percebem a forma como se comportam diante da divergência ou dos comentários dos seus inscritos. E rapidinho passaram a agir da mesma maneira sectária que os líderes, das grandes religiões do nosso tempo, os líderes religiosos da nossa época, se comportam, estão agindo da mesma maneira, com a mesma hostilidade, com a mesma reatividade, com a mesma violência. Ou seja, só cego não vê. Até o jeitão de falar de alguns deles parece que se aproxima por demais, parece que aprenderam, foram treinados por alguns deles, ok? Eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque afinal de contas, você sair de um sistema religioso que te afronta, que te explora, que é violento com você, e você passar a participar de um outro sistema que não é religioso, mas é um sistema de rede social, que aprisiona você da mesma maneira, que coloca você sob um jugo pesadíssimo da mesma forma, não sei, acho isso muito estranho, ok? Número 2, acho muito estranho outra coisa desse grupo. Você nunca vê esse pessoal falando a respeito de... ou vê muito pouco, falando a respeito dos católicos, dos espíritas ou das pessoas de religião de matriz africana. Por quê? E acho que, com toda razão, nem devem falar. Por quê? Porque a métrica é diferente. Eu não consigo medir com a minha régua a construção de outra pessoa. O sistema métrico é diferente, a maneira de se avaliar, de se perceber, as premissas são completamente distintas. Não há possibilidade de se comparar ou de se medir de uma maneira saudável. Não há. No entanto, essas pessoas se sentem muito à vontade, por exemplo, para utilizar um sistema protestante, reformado, tradicional, para mensurar um irmão dessa doutrina, um irmão pentecostal que tem premissas no seu cotidiano e na sua formação religiosa muito distintas. Por exemplo, a questão da palavra de Deus, a questão do estudo, a questão do aprendizado, a questão da percepção da fé, a compreensão da presença de Deus no seu cotidiano, a compreensão do papel da emoção na vivência religiosa. Não há que se comparar, não se pode comparar. A métrica é distinta. Alguém que se forma, alguém que se constrói numa igreja protestante, reformada, tradicional, não aprende a perceber as coisas, não dá valor às coisas da mesma maneira que alguém que teve a sua formação religiosa, por exemplo, numa igreja pentecostal. Ok? Eu tenho muitos amigos, por exemplo, que começaram a frequentar já na vida adulta, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, e lá estão há mais de 20 anos, por exemplo. Ali eles aprenderam a dar valor ao versículo que eles ouvem. Olha, se você ouviu esse versículo hoje aqui no culto, pode ser que Deus esteja desejando falar com você. Vai uma irmã lá cantar um hino bonito, um hino que fala de alguma coisa parecida com aquilo que ele está vivendo naquele momento. Ele para, ele se emociona, ele diz, olha, parece que é Deus falando comigo de fato. Ele começa a perceber a presença de Deus, ele começa a somar as experiências
bíblicas, da pregação, etc., as suas percepções, a sua sensação, a sua emoção, tá? Isso é muito importante, isso é muito importante. Assim como cristãos de outras linhagens, né, têm outras percepções, outras formas de entender, né, dão valor para outras coisas que também são importantes na vida cristã, mas são completamente distintas. E aí a gente vê o processo de intolerância religiosa acontecendo, isso é muito nítido, a gente vê como essa perspectiva acontece no momento em que pessoas que acreditam que por terem maior formação, né, teológica, falam de exegese, falam palavras bonitas, palavras importantes, colocam na capa de seus vídeos fotos de deboche, com o objetivo de menosprezar o entendimento, menosprezar a fé. E eu posso garantir a vocês que se isso em algum momento caísse sobre as mãos de algum magistrado ou chegasse às barras dos tribunais, como tanto essa galera fala ultimamente, com certeza essa população que é alvo do deboche, não estou defendendo aqui nada disso, de que daquelas conversas estranhas, de que tal dia, tal coisa vai acontecer com fulano, com ciclano, acho tudo isso um absurdo. Se engana quem acha que eu tomo lado ou tomo partido, que até tal dia vai acontecer o que quer. Não, isso é horrível, isso é horrível. Na minha opinião, isso é mau uso, né? Até mesmo da sua percepção, é mau uso, sabe? É você se expor ao próprio escárnio. Mas se isso um dia caísse, por exemplo, no colo de um magistrado e ele percebesse, o que é que a gente percebe? É muito nítido que algumas pessoas se sentem num patamar superior, porque a sua religiosidade é mais culta, porque a sua religiosidade é mais cognitiva, é menos emocional, é menos popular. É estranho isso, né, pessoal? É estranho isso. Isso, para mim, na minha opinião, é preconceito puro, né? E para fechar aqui, pessoal, a gente vê uma outra linha muito nítida que a gente vai conversar no próximo vídeo, né? Que é a questão de qual é o princípio de ser cristão, qual é o objetivo, para que se tornar cristão. E isso eu estou começando a aprender assistindo os vídeos daquela menina Daniele Nazari, né? Ela fala muito a respeito disso. Enquanto você vê as pessoas dizendo que se tornaram cristãs para que Deus alcançasse seus filhos, para que alcançasse a casa própria, para que saísse do sofrimento, você vê poucas pessoas se tornando cristãs, por exemplo, porque se arrependeram das coisas erradas que faziam, né? E grande parte dessa turma refutadora de heresias faz questão de dizer o seguinte: eu sou pecador, eu não tenho que dar satisfação, eu sou pecador, né? Eu estou em pecado, ninguém tem nada com isso, né? Você não vê em nenhum momento essas pessoas dizendo assim: poxa vida, eu vou parar, vou pensar nisso que eu estou fazendo e vou me consertar, vou me corrigir. E é por isso, por exemplo, que outras religiosidades, né, têm tomado tanto lugar do próprio cristianismo, né? Porque o princípio de reforma íntima, que é uma coisa muito particular e não precisa ser mostrado para ninguém, nem com a roupa, né, nem com a fala, com nada. É uma questão muito pessoal. Puxa vida, eu estou errando, o que eu posso fazer para mudar? Mas a gente vai falar disso no próximo vídeo, ok? Um abraço a todos, até a próxima.